Boa noite. Boa noite, quem tá chegando. Vamos lá começar nosso encontro temático desse mês. Por favor, quem for entrando, avisa nos comentários se estão me escutando direitinho. Boa noite. Aguardar vocês irem entrando. Estão conseguindo me escutar direitinho? Como é que tá a conexão? Por favor, vão avisando aí nos comentários. Tudo ok, né? Obrigada, Stephanie. Vamos lá, vou aguardar mais pessoas irem chegando, certo? Para podermos começar o nosso encontro temático desse mês. O nosso segundo encontro temático online, né? Para quem não conhece, né, tá conhecendo agora, né? O CPPL já tem um encontro temático, né? Já acontece há alguns anos, né? Só que ele era feito, né, em momentos antes da pandemia, de forma presencial na nossa sede, né, que fica em Recife, nas Graças, né? Vamos dizer, né, para quem não conhece, né? E aí nesse tempo nós decidimos fazer ele online, né? Esse é o segundo, né? Que ocorre mensalmente, né? E além dos encontros temáticos, temos as nossas lives mesmo, que também é aqui no ao vivo do Instagram, né? E que ocorre semanalmente. Essa semana não tem a live e tem o encontro temático, tá bom? Vou aguardar mais pessoas irem chegando, certo? Para começarmos nosso encontro temático desse mês, que tem como tema, né, humor e subjetividade em tempos de pandemia, né? Que será com Antônio Ricardo, certo? E comigo, que vou mediar aqui. Vou aguardar mais pessoas irem chegando, tá bem? Deixa eu ver se Ricardo já tá por aqui. Peraí. Deixa eu ver. Pronto, eu já vi que Ricardo tá por aqui, certo? Vamos aguardar só mais um pouquinho, tá bem? Para começarmos nosso encontro temático desse mês, né? Sobre humor e subjetividade em tempos de pandemia. Tá ok? Acho que nós podemos ir começando, né? Já tem uma quantidade legal de pessoas, né? Poder começar para aproveitar nosso tempo, certo? Nosso encontro temático de hoje, né? Desse mês, certo? Sobre humor e subjetividade em tempos de pandemia. Vou ficar repetindo, né? Para as pessoas que vão entrando. Isso. Vai ser com o Ricardo, né? Antônio Ricardo, né? Que é psicanalista, sócio do CPP e do CPPL, né? Doutor em teoria psicanalítica pela UFRJ e especialista em estudo. Deixa eu ver aqui direitinho, minha cola. Estudo cinematográfico pela Unicap, certo? Pronto, vou chamar Ricardo, certo? Pra gente poder começar. Eu sou Clarice Buriti, psicóloga e sócia do CPPL. Vou estar aqui mais uma vez com vocês mediando, certo? À medida que o Antônio Ricardo for falando, vocês podem ir fazendo perguntas aqui. Hoje eu acho que eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui para poder ficar vendo que infelizmente tô sem óculos hoje. E aí vocês podem ir perguntando e eu vou, na medida do possível, passando para ele as perguntas, tá certo? Vou chamar Ricardo para a gente poder ir começando. Aguardando o Ricardo. Ah, alguém aqui representando o CAPS Gabino Loreto. Oi, Ricardo. Boa Olá, boa noite. noite. Boa noite. Vamos lá. Eu vou apresentar novamente, certo? É bom porque dá um tempinho mais para a gente chegando, né? Que hoje é nosso encontro temático desse mês, né? Sobre humor e subjetividade em tempos de quarentena, né? Antônio Ricardo, né? Que é você, né? Psicanalista, doutor em teoria psicanalítica pela UFRJ e em estudos cinematográficos pela Unicap, né? Sócio do CPP e Isso, também sócio aqui do CPPL, né? isso. Pois é, um prazer estar aqui.
essa primeira experiência, não é? E para falar de um tema que me interessa muito e eu pesquiso há bastante tempo, não é? Ele terminou frutificando na minha tese de doutoramento, que eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, orientado por Joel Birman, não é? Entre 2004 e 2008, não é? Então esse tema continua a me interessar, eu continuo a ler e acho que hoje é uma oportunidade de retomar um pouco algumas ideias que estão lá na tese e outras, não é? Aqui. Eu espero que a gente aproveite. Se a gente puder se divertir um pouco também, que a gente se divirta apesar de tempos tão difíceis, não é? Tão sombrios, com tanto sofrimento, não é? Mas que a gente possa aprender alguma coisa, mesmo estando metido nesses tempos difíceis, não é? E para alguns mais, para outros menos, mas difíceis, né? Bom, então eu vou falando, né? Vai falando, as Ok. pessoas podem ir perguntando, certo? E aí eu vou repassando para você. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar por uma questão que diz respeito à história, né? Que é a coisa do humor nas culturas, né? Quer dizer, o humor é uma característica dos humanos, né? E o riso é uma especificidade dos humanos, né? Então a gente tem uma tradição enorme no Ocidente, não é? Com relação às questões do humor, não é? E como eu vou falar a partir da psicanálise, eu vou fazer esse recorte de como é que isso chega na psicanálise, como é que o Freud tratou isso, não é? E o que é que a gente pode usufruir até hoje dessas ideias que ele desenvolveu na psicanálise, né? Então, primeiro eu vou situar essa questão de uma dessas tradições que a gente tem no Ocidente, não é? Alguns autores falam de que a gente tem no Ocidente pelo menos duas tradições, uma tradição que eles chamam de trágica e uma tradição que eles chamam de cômica, não é? Ela está presente desde a Grécia Antiga, os gregos inventaram isso e usufruíram muito disso, não é? O ápice dessas tradições é a invenção das tragédias, não é? Na antiguidade clássica grega, né? E os festivais que eles faziam, onde eram apresentadas essas peças. Era muito interessante porque era um determinado período onde todas as noites havia a apresentação das obras, e eram sempre obras que começavam com as obras mais trágicas e, no final, as obras cômicas, né? Bom, afora essa tradição grega, tem uma tradição judaica muito importante que chega à psicanálise por conta do Freud, não é? Que é uma tradição que, apesar dos judeus terem uma trajetória trágica, né, e errante desde muito tempo, não é? Há na tradição judaica um enorme apreço pelo cômico, né? Então as anedotas judaicas são anedotas que circulam muito amplamente nessa cultura, né? E os judeus gostam muito de piadas e de anedotas. O Freud está dentro dessa cultura, né? É muito interessante isso porque desde o período pré-psicanalítico ali, né, nos últimos anos do 19, o Freud começou a colecionar anedotas judaicas. E é muito interessante que ele comunica isso ao Fliess, que era o seu interlocutor, né, naquele período, que estava fazendo isso. Quando ele escreve a Interpretação dos Sonhos, em 1900, e manda o texto para Fliess dar uma olhada, Fliess faz um comentário de que era um texto cheio de xistes, né, cheio de anedotas e de piadas. E o Freud reconhece isso, né? Então, já na Interpretação dos Sonhos já tem essa dimensão do cômico lá, não é? Quando ele trabalha o sonho. Bom, isso é 1900. Em 1905 ele vai escrever
um livro inteiro sobre os xistes, sobre as piadas, né? Que é o xiste e sua relação com o inconsciente. É um livro gigante, né? A gente tem essa edição aqui, né? Da Companhia das Letras, né? Com a tradução direta do alemão, mas é esse volume inteiro, né? Então, isso fala do interesse do Freud por esse tema, né? É interessante porque a psicanálise nasce como uma terapêutica, né, a partir de uma pesquisa que é uma pesquisa clínica, né, que o Freud empreende, né? Então, ele é uma pesquisa que parte da experiência de receber pacientes em sofrimento, né? Então, essa dimensão do sofrimento está colocada desde o início, né? Então, a gente pode pensar que aí se alinha a uma dimensão de entendimento do humano a partir da perspectiva mais trágica, não é? Dizem os autores, os historiadores, que Freud era um homem muito sisudo, muito compenetrado, né? Eu tenho minhas dúvidas se ele era tão sisudo assim, porque esse interesse dele pelos fenômenos do humor, né? Pelas anedotas, no mínimo ele gostava de dar risadas, né? Com as anedotas que ele ouviu, que lhe contaram desde criança, né? Ele, enquanto um judeu que, apesar de não ser um judeu religioso, nasceu e cresceu nessa tradição judaica, não é? Então eu tenho minhas dúvidas com relação a essa sisudez dele, apesar de que na iconografia, né, as fotos que a gente tem, ele está sempre muito sisudo, né? Chama a atenção uma foto que tem ele com Ferenc Jones, um grupo, né, aquele grupo seleto lá do início da psicanálise. É uma foto de conjunto deles e o único que ri é o Ferenc, né? Não é à toa. Os outros muito sisudos. Mas eu continuo com essa dúvida se o Freud era tão sisudo. Tem um outro livro que eu considero muito importante aqui no Brasil, que é o livro organizado pelo Abraão Slavutsky, que é um grande estudioso dos fenômenos do humor, né? O Abraão trabalha em Porto Alegre, que é Esse Seria Trágico Se Não Fosse Cômico, e a capa é ótima, é uma charge do Aroeira, que tem o Freud aí com uma máscara de sisudo, mas ele está sorrindo ali por trás, né? Mas é compreensível que essa dimensão mais do trágico tenha aparecido mais, né? O entendimento da psicanálise como uma abordagem do sofrimento humano, não é? E todo um imaginário, não é, da criação do que é um analista, que geralmente são pessoas muito sérias, sisudas, não é, compenetradas, discretas. Então, acho que tem todo esse imaginário que tem alguma correspondência, mas não completamente, não é? Então, bom, depois de 1905 do Xixi, a gente dá um pulo enorme para 1927, que é quando ele vai retomar essa questão dos fenômenos do humor num texto que eu considero fundamental, um texto pouco lido pelos psicanalistas de humor, né, e pelo público interessado em psicanálise de um modo geral, que é o texto chama O Humor, né, de 1927, numa década onde ele já tinha reformulado profundamente a teoria psicanalítica, né, o que a gente chama, ele tinha construído uma reformulação profunda, né, que começa em 20, com o Além do Psico do Prazer, 23 com o Ego e o Id, né, 24 com o Problema Econômico do Masoquismo, e Inibição, Sintoma e Angústia, né, ele vai escrever textos muito pesados, não é? A reformulação está se fazendo, as neuroses traumáticas que apareceram com o fim da guerra era uma grande possibilidade de entendimento do que seriam as curas a partir daí, não é? Ele escreve, por exemplo, o texto do fetichismo também, dos anos 20, e aí você tem um texto que é um respiro, né? Eu considero um respiro, que é o texto sobre o humor. É um texto curtíssimo, 3 ou 4 páginas, mas onde ele diz uma coisa fundamental lá, que é com relação ao superego, né, que ele tinha estabelecido em 23 no Ego e no Id, não é? Quer dizer, tinha
concluído, né? O superego já está incluído desde os anos 10, né? Mas aí aparece o superego diferente do que ele até então tinha teorizado, né? Como a partir de herdeiro da dissolução edipiana, a marca de ser um interditor, não é? De ser, no mínimo, um interditor, e nos casos graves, por exemplo, em relação à melancolia, ser um superego cruel de uma crueldade tamanha que poderia, inclusive, matar o próprio ego, não é? E aí aparece uma dimensão do superego que é uma dimensão que ele chama de afabilidade do superego, não é? Então ele introduz, ele não desenvolve muito isso, né? E ele coloca isso, que isso precisa continuar a ser pesquisado, mas aí aparece essa dimensão de que o superego pode ser amável com o ego em situações muito difíceis, né? Depois eu posso ler algum trecho onde ele explicita isso. Né? Nesse texto, o Freud diz também que o humor é um dom, né? E como dom não é para todo mundo, né? E ter bom humor mais ainda, né? Poder usufruir da dimensão do humor e do bom humor não era para qualquer um, não é? Então, eu acho que são ideias que são muito preciosas e acho que a gente pode aproveitar muito elas, né? Para entender que o humor aparece, então, né, do ponto de vista do Freud, como a possibilidade do sujeito lidar com o sofrimento de uma forma diferente, que não se defendendo e, a partir daí, criando os sintomas das várias psicopatologias, não é? Quer dizer, é uma experiência em que o sujeito produz um certo triunfo do eu, do ego, né? Mas eu costumo dizer que é um triunfo passageiro, né? Não sei se vocês lembram, mas no início desse texto ele fala de uma anedota de um condenado à forca, né? Que na segunda-feira, enquanto é levado para o cadafalso, ele diz: estou começando bem a semana, né? Quer dizer, diante de uma situação terrível, né, de morte, o sujeito foi capaz de fazer uma pilhéria, não é? Isso não livrou ele da morte, não é? Mas aí você tem um triunfo do ego nesse momento que produz uma experiência de prazer que pode ajudar até a enfrentar uma experiência radical que seria a morte, não é? Então, essa relação entre relacionar-se com temas muito difíceis, né? Principalmente com relação à morte, e colocar o humor é uma forma de acolher esse tema tabu e não sucumbir a ele, né? Não sei se tem perguntas, Clarice, já, ou eu posso seguir. Pode seguir. Teve um comentário de Verinha, né? De Vera, que foi bem nesse caminho que você falou. Então, ela disse Vera assim, que Ramalho. o humor, alivia, né, o peso da existência. Né? E teve uma pergunta que eu acho que você meio que respondeu um pouquinho assim, mas talvez possa falar mais na sua fala mesmo, foi de Magna, acho que é Magna, dizendo assim, né, que Magna tem... Basile. Não, foi. Na verdade, foi outra pessoa. Dizendo que nesse período, né, de pandemia, com tantas mortes e tal, tem muitas pessoas meio que condenando, né, o se divertir, o humor, porque como estar com humor, como se divertir nesse período, né? E ela perguntou o que é que você acha, né? Talvez seja o caminho da sua fala já. Pois é, o humor coloca sempre essa questão, né? Quer dizer, eu acho que a pergunta que se desdobra dessa é assim: é possível fazer humor de qualquer coisa, né? Eu particularmente acho que sim. Eu acho que não há limite para o humor. Agora, eu acho que o humorista deve assumir as consequências do humor que ele faz, não é? Por exemplo, tem esse autor que eu já falei, o Abraham Slavutsky, né, que é um psicanalista argentino que trabalha em Porto Alegre. Ele tem esse livro aqui que eu adoro, que chama Humor é Coisa Séria, né, em que ele trata a questão, por exemplo, do humor no Holocausto, né? Como fazer humor numa experiência como o Holocausto? Mas a gente tem relatos de que lá nos campos de concentração, aquela população gigantesca de judeus, naquela experiência radical de extermínio, né,
que foi o que aconteceu, eles eram capazes de fazer humor ali. E o humor ajudou a sobrevivência, não é, deles naquela situação limite. Né? Eu me lembro que quando o filme A Vida é Bela, né, estreou, ele foi muito criticado, né? Como é que o Benigni era capaz de fazer um filme? Não sei se vocês devem estar lembrados desse filme, né? É a história de um pai judeu e seu filho num campo de concentração, e o que ele faz para fazer com que o filho e ele também, né, suporta aquela situação como se aquilo fosse um grande teatro, uma grande brincadeira, né? Mas eu acho que é isso que o humor serve para isso, para a gente suportar isso, como o Verinha falou, não é? As dificuldades da vida e fazer piada com esses mesmos temas, não é? Sabe? Uhum. E aí você tem uma enorme uma infinidade de tipos de humor, não é? É interessante, o humor se desdobra, não é? Basta ver, observar as piadas. Tem piadas que são muito sofisticadas, não é? E que fazem rir, tem piadas que são muito simples e também fazem rir. Porque Uhum. do ponto de vista psíquico importa é isso. Qual é a finalidade do humor? É produzir riso, certo? O riso, ou de preferência uma gargalhada, é o objetivo do humor. Agora, ele pode Uhum. ser desde uma gargalhada enorme, em que você usa o corpo inteiro e o rosto, né? Até um sorriso amarelo, né? Em algumas piadas que nos constrange, né? Porque toca em temas que são tabus para a gente, né? Uhum. Mas se você não ri com a boca, com os lábios, você ri dentro da cabeça, né? Então, eu acho assim que a gente pode sim. Agora, eu acho que a gente nesses tempos difíceis, não é? Quais são as estratégias de sobrevivência que você encontra para dar conta dessas situações, né? Então, eu acho que o humor é uma delas. Eu estava vendo, eu fiquei muito impressionado com essa história desde essa semana de se juntar os feriados, né? Feriados que seriam daqui a um mês, 2, 3 meses, todos juntos para prolongar os dias em casa, né? Que é uma estratégia. É, a quantidade de piada e anedota que tem com essa questão do tempo, né? Quer dizer, então hoje eu recebi algumas e eu fiquei muito impressionado. É uma coisa muito recente e o humor tem isso, né? Quer dizer, se faz piada de acontecimentos muito recentes. E aí tem sempre essa questão de onde vem, né? Porque a autoria das piadas ela é sempre anônima, não é? Você não sabe exatamente quem, não é? Pelo menos a maior parte delas, eu diria que a grande maioria, a grande parte, não é? Uma ou outra que você sabe quem é, porque ela é uma produção coletiva, não é? E cada pessoa que repassa uma piada introduz seus elementos nela, não é? Uhum. É muito interessante. Então, ela é uma produção coletiva, não é? Ela precisa do coletivo, ela precisa, inclusive, do coletivo para produzir o efeito, que é o efeito do riso, não é? Claro que você pode rir de uma piada sozinho. Hoje mesmo eu ri lendo e ouvindo algumas. Mas ela é, por excelência, um fenômeno que pede a presença de outros, né? Na compartilha. Né? Então, claro, eu acho que essas estratégias que você faz para dar conta, elas são legítimas, contanto que ela não fira, não é, a dignidade do outro, né? Que ela não desconsidere que há situações, limites para a maior parte da população que atravessa isso, né? Quer dizer, eu acho que isso é uma oportunidade também para a classe média refletir sobre sua empatia, não é, com o restante da sociedade, não é? Na medida em que ela tem o privilégio de estar protegida de uma forma mais ampla, não é? Isso não quer dizer que ela não esteja sofrendo, ela está sofrendo também. Mas
E, claro, o sofrimento não dá para comparar, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de empatia com o outro, né? Quer dizer, eu não entendo muito que se faça uma festa e convide pessoas numa situação dessa, né? Eu acho que nem é possível isso, mas me parece que acontece, né? Então, eu acho que as pessoas que fazem isso, bom, devem se responsabilizar a si próprias por essas escolhas, né? Tem mais alguma questão? Não sei se eu respondi, mas... Yuri Tubino, né? Ele perguntou se o humor serve como elemento de. Travou? Não, não. Estou Ah, ouvindo. O Yuri Tubino perguntou se o humor serve como elemento de sustentação do ego, né? Sim, sim. É, né? E Priscila Canuto, ela comenta, perguntando, né, na verdade, se o humor pode ser visto como uma fuga também, né? Ou como um saber lidar. Uhum. É a questão primeira pergunta de Yuri, né? Uhum, Sim, Yuri, o Freud fala que os cânones do humor eles dão uma certa vitória do ego diante das adversidades, não é? É como se realizando isso, que é uma coisa muito sofisticada do ponto de vista psíquico, né? O ego se sustenta, não é? Nas situações adversas, não é? Então tem uma dimensão narcísica importante aí que produz uma uhum, sustentação para que o sujeito possa atravessar essas situações, saindo dela ou não. No caso lá do exemplo do Freud, o cara não tinha escapatória, ele foi para a forca mesmo, né? Mas mesmo assim há um triunfo do ego no próprio sujeito, não é? Antes uhum, de ser morto, ok? Mas é sim. Agora o que eu acho muito interessante é que o humor, apesar de dar esse triunfo ao ego, eu diria que é um triunfo que é sempre passageiro, ok? Ele nunca é assim um reforço permanente ao ego que fica então blindado das experiências do sofrimento, ok? Eu acho que o humor entra como uma possibilidade do ego manejar aquela situação específica e sobreviver a ela para uhum, poder enfrentar as outras, ok? Para a gente não imaginar que eu pelo menos não entendo assim, não é que seria um reforço para um super, não um superego no sentido, né, do Freud, mas um egão que então não sofre os impactos das realidades, ok? Eu uhum, acho que o humor é o jeito, é um manejo que você tem de sobreviver a uma situação que pode ser muito dura e te dar condições de ultrapassá-la para poder retomar de uma outra forma, ok? Então, uhum. eu entendo nessa direção. E com relação à fuga, né? É interessante porque a gente entende essas questões referidas ao humor numa linha mais da sublimação, né? E se é do âmbito sublimatório, não seria uma defesa, né? Uhum, E aí a diferença que a gente tem para os sintomas, né? Porque o Freud diz isso. Um sujeito pode lidar com essas questões todas e fazer um sintoma neurótico grave, ou uma paranoia, ou uma melancolia, né? Com o humor, é como se ele escapasse dessa alternativa, ok? Eu entendo isso do ponto de vista teórico, entendeu? No Freud, mas eu tenho minhas dúvidas se é tão separadinho assim, entendeu? Sabe? Uh, se não tem também tem uma dimensão sublimatória grande, mas se também não teria uma dimensão defensiva. É uma coisa que eu gostaria de pesquisar mais, inclusive isso está no meu interesse de pesquisa, não é? uhum, Porque é muito interessante, né? A gente sempre pensa, por exemplo, essa questão do superego na melancolia, que eu acho que é o melhor exemplo, né? Você tem ali um supereu terrível, não é? Que massacra o ego, que massacra o eu, não é? E que faz exigências gigantescas que o ego não consegue cumprir, não é? Então, uma saída possível é o suicídio, né?
Então você tem aí um supereu massacrante, né? O que o Freud, no texto do humor, vai dizer é que essa é uma dimensão do superego, né? E é isso que eu falei agora seria uma certa exacerbação dessa função superegóica, né? Mas você pode ter um superego que, apesar de interditor e de funcionar como um pouco fiscal dos ideais do eu, não é? É capaz de dizer para o ego assim, como Freud diz, né? Ó, não se preocupe tanto com essas questões, né? Isso passa, isso se resolve, né? Ele, inclusive, usa a imagem dos pais benevolentes com uma criança, né? Que está às voltas com alguma dificuldade, não é aperreada com alguma questão, e que os pais dizem, não, isso vai passar, não dê tanta importância a isso, né? Quer dizer, é, você alivia o peso das exigências, das realidades sobre esse sujeito aí, e isso dá um alívio para que esse sujeito possa se recompor e enfrentar novamente as exigências das realidades, tanto interna como externa, né? Então, outra coisa que me chama a atenção é que, quando eu estava trabalhando na tese, era uma coisa que eu e Joel conversávamos muito, né? Era essas questões referidas à melancolia e ao humor. A gente começou a se dar conta de que a gente tinha histórias de humoristas, grandes humoristas, ou grandes, não só humoristas do ponto de vista teatral, mas também do ponto de vista da escrita, né? Que eram sujeitos muito melancólicos, né? Assim, ou que tinham uma dimensão melancólica importante, né? Então, essa é uma investigação que eu produzi, né? Produzi a partir dessa questão da melancolia. Porque eu acho que a diferença é que, com o humor, você pode relativizar os ideais, né? O que não é possível na melancolia, né? Então, na melancolia, se você não recorre à exigência superegóica, você não merece viver, ou você merece ter uma vida terrível. E aí entra todas as questões do sentimento inconsciente de culpa e das dinâmicas masoquistas, né? E que o humor é essa possibilidade de que esse superior pode ser afável com o ego e liberar ele dessas exigências, e a partir daí ele possa criar novos ideais do eu, ok? Que eu diria, ideais menos contaminados pelo eu ideal, que é o eu narcísico lá, o eu do narcisismo primário, não é? Que aí é o ideal de perfeição, que não é possível. Se você não relativizar o eu ideal com os ideais do eu, você vai para uma linha mais melancólica mesmo, não é? Entendeu? Então, uma coisa que eu penso, e isso inclusive desdobrou-se na tese com relação às finalidades da análise, que uma das coisas importantes na análise, no percurso, seria o sujeito poder relativizar os ideais do eu, né? Não se levar tão a sério, né? Que eu diria que essa seria um dos indícios do fim da análise, né? Que você não seja tão exigente consigo próprio, né? Produzindo aí uma entrada numa coisa superegóica que pode ter um caráter muito melancólico e masoquista, né? Que você possa brincar mais consigo próprio, né? E é por isso que eu proponho aquela noção de ironia jocosa, né? Que é uma ironia diferente da socrática, onde eu acho que há uma coisa de um sujeito muito irrepreensível, não é? Uma ironia em que você brinca com as suas quedas, com os seus tropeços, com, sabe? Aquela coisa muito comum eu costumo usar esse exemplo da topada, não é? As pessoas ficam geralmente muito constrangidas quando dão uma topada e alguém vê, né? Porque a topada e a queda da topada, de um modo geral, não é, além da dimensão física da queda, é a dimensão da queda do narcisismo do sujeito, não é? E é por isso que a maior parte, geralmente dá um jeito de disfarçar que caiu ou que tropeçou, né? Porque é o seu narcisismo que caiu, não foi só você, o seu corpo, foi o seu narcisismo que caiu.
né? Então é essa possibilidade de cair e brincar com essa queda, ok? Uhum. Porque aí você é sinal de que você relativizou e que você não precisa se colocar todo o tempo e perseguir uma posição irrepreensível, né? Uhum. Porque a posição irrepreensível ela pode ser sustentada defensivamente por um superior muito feroz, não é? Uhum. Uhum. Valéria comentou, né, que dizendo assim que o humor, né, bem na linha do que você falou mesmo, né? O humor é uma experiência que coloca em pauta uma elaboração psíquica, né? Diferente da ideia de escárnio, de desprezo, né? Hum, sim. Agora, eu acho que o humor ele pode ter uma dimensão de escárnio também, entendeu? Uhum. Né? Porque tem o humor sarcástico, ou eu chamo também, eu chamo de humor corrosivo, não é? É um humor que ele pode também ter essa dimensão e ele tem a intenção de ferir o outro, né? Uhum. Eu acho que é uma modalidade, entendeu? Mas eu acho que é possível também, né? Quer dizer, o que se chamava antes de humor negro, né? Que eu não acho bom essa, né? Eu preciso chamar de humor corrosivo, né? É esse humor que produz mais risos amarelos, né? Porque constrange, porque vai de encontro, né? De, de uma percepção que você tem de determinadas populações, não é? Então, eu acho que tem, eu não sei se vocês estão lembrados, porque a gente teve aqueles ataques todos lá em Paris, né, ao Charles Hebdo, né, depois de uma série de Uhum. charges em que eles satirizavam, né, o Islã, né. As religiões, elas são muito intolerantes ao humor, quando elas são objetos do humor, né. E eles foram atacados daquela forma, né. E depois eles fizeram, algum tempo depois, teve aquele terremoto na Itália, numa cidade lá, que morreu muita gente, tudo eles fizeram uma charge que eu diria, reconheço como sendo de humor corrosivo e tudo, mas de muito mau gosto, porque isso, uma piada pode ser de mau gosto, ok? Uhum. Certo? A expressão do humor, ela tem várias faces e ela vai nessas direções todas. O que importa para nós é os mecanismos que operam por trás, entendeu? Que tem a ver com o eu, com um certo triunfo do eu, não é? Com o enfrentamento de uma realidade muito dura, né? Então você tem comediantes que são muito cruéis, né? Com o outro e muitas vezes com eles mesmos, né? E tem os comediantes que são mais jocosos, não é? Então, o humor, o que eu acho incrível é que ele é muito amplo, né? Uhum. Você pode rir de uma piada muito simples do ponto de vista da construção, não é? E você pode rir de uma piada muito sofisticada, né? Que requer, inclusive, do ponto de vista cognitivo, algumas capacidades, né? Uhum. Aquelas piadas que as pessoas não riem porque não entenderam, né? E o que é pior para um humorista é as pessoas não entenderem, não rirem da sua piada, né? Mas isso às vezes acontece, né? Tem piadas que as pessoas não entendem, então não vão poder rir, né? E quando você vai explicar a piada perdeu o sentido, não é? Então, eu acho que a piada é muito interessante porque ela pode produzir, tal como o sonho, você tem às vezes sonhos que são muito simples, não é? Que a interpretação é muito simples, de que o Freud fala lá. Eles são um pouco condensados, né? Por exemplo, eles chamam de sonhos de criança, né? Que tem a ver com a frustração do dia, que a criança sonha. Não, eu queria comer morango, não comeu, à noite sonha comendo morango, né? Realizou o desejo, né? Há uma relação direta aí, e tem sonhos que são muito condensados, né? Onde a sobredeterminação é muito grande. As piadas também são assim, né? Tem piadas que são muito simples,
E tem piadas que são muito complexas, né? Mas a finalidade de toda piada, de todo fenômeno do humor, é produzir riso. O riso é o ponto de chegada do humor, seja lá qual for, né? Há garantia de que isso vai acontecer? Não. A piada pode ser ruim, a piada pode ser mal Uhum. contada, ok? E não produzir o riso. Mas o que importa não é isso. O que importa é os mecanismos que o humorista utilizou para produzir a piada e os mecanismos em quem ouve a piada para Uhum. usufruir da piada, ok? Né? Ok? Aí você tem várias plateias, as mais diversas, né? Uhum. Uhum. Tem mais? Tiveram vários comentários, né? Teve Nossa. Isabela comentando assim sobre sobre que a função, né, o motivo para o que se usa o humor pode, ela pergunta, né? Se não pode ser para duas funções diferentes no mesmo momento, por exemplo, alguma expressão artística, né, de humor. Se não pode ser para sublimação, mas também para uma defesa de não entrar tanto em contato. Você Eu acho, comentou veja, aqui um pouquinho, mas... eu acho que depende, porque veja, eu acho que quando se faz a obra, se entra em contato, né? Uhum, É isso, Isabela, é uma coisa que eu gostaria de investigar. Eu tenho indícios só, entendeu? Porque eu acho que talvez o Freud tivesse uma dimensão muito idealizada, entendeu? Dos fenômenos do humor, como, né? Porque eu fiquei pensando, tem humorista que se mata, né? uhum, A gente tem vários casos, né? Poderíamos citar alguns recentes, né? Quer dizer, o humor que ele fazia, inclusive profissionalmente, não é? Não tirou ele da possibilidade do suicídio, não é? uhum, Então, aí eu acho assim que é para a gente investigar que lugar o humor ocupava para esse sujeito, entende? uhum. Sabe? Eu acho que por aí fica seria uma seara mais interessante, não é? Porque os humoristas, apesar de fazerem humor, eles sofrem. Não é? É isso que eu falei. Uhum, Nas minhas conversas com o João, a gente via e levantava assim, mas fulano é tão melancólico, né? E faz isso, né? Como tem essas coisas, né? Então, essas coisas podem estar lá operando, não é? uhum, Porque eu acho que isso também é do ponto de vista mais didático para a gente poder separar, não é? Mas a gente sabe que na vida não é tão simples assim. Eu me lembro que uhum, quando eu estava escrevendo a tese e discuti uma vez com Maria Rita Kel, a gente conversando sobre essa história de que eu achava que o fim da análise é quando a gente pode rir da gente mesmo, né? Ela me perguntou assim, mas e se o cara chegar já rindo dele mesmo, né? Eu digo, olha, eu desconfiaria, entendeu? Porque eu acho que quando a gente chega para uma análise, a gente está bem distante dessa possibilidade de rir da gente mesmo, porque a gente está muito envolto numa experiência de sofrimento que põe a gente numa dimensão, em uma experiência que eu chamo de uma dimensão dramática, que seria o primeiro uhum, tempo dessa análise, onde a gente vai se queixar o analista, não é? A gente vai dizer do nosso sofrimento e a gente tem uma expectativa inconsciente de que alguém é responsável por isso, né? Isso é que eu chamo desse primeiro tempo de dramático, né? Em que a queixa é fundamental, né? Onde a gente se vitimiza. Bom, depois eu acho que a gente passa para uma outra experiência que eu chamaria de uma dimensão mais trágica. Que eu acho que é quando a gente se dá conta na análise e a gente se implica no nosso próprio sofrimento e a gente tenta entender por que é que a gente sofre. E a gente bota isso na nossa conta, não mais na conta dos outros, né? E eu uhum, acho que, se isso se der, abre-se a possibilidade do que eu chamo do tempo do cômico, que é você se dar conta de que você é apenas mais uma pessoa no mundo, que pode ser muito interessante e tudo, mas que o mundo não muda por conta de você, né? Que a Serra da Mantiqueira é maior, muito maior do que a sua problemática, não é? E eu acho que essa dimensão de que não se é grande coisa sem cair numa dimensão melancólica, ok? Que eu acho que uhum, há esse risco, não é? Mas simplesmente que você é mais um, entendeu? E que isso pode
tornar a sua vida mais interessante. Isso tem a ver com o que eu chamo de relativizar os ideais, né? E Uhum. usufruir da dimensão cômica. Não esconder mais seus tropeços, suas quedas, não é? E não ficar mais chocado toda vez que cair, que despencar. Porque isso é humano, propriamente humano. Né? Uhum. Gorete comentou agora, né, nessa sua fala última aí, que ela falou assim, não acessar o recurso do humor em alguns tempos, e acho que a gente pode pensar, por exemplo, nesse tempo atual, ela fala, é o trágico no poder, né? Isso de não conseguir, nesse momento, por exemplo, que a gente está vivendo, não acessar o humor, né? Não se deixar, né? Acho que casa com a pergunta lá de cima, de outra pessoa que eu reportei, né? E não se deixar ter humor nesse momento por conta de tudo que está acontecendo, né? Aí ela É, fala como é ter o trágico no poder. ah, porque veja, mesmo assim estamos fazendo humor. Seu Uhum, zap certamente amanhece com alguma coisa do humor. E eu acho ótimo quando são esse tipo de humor que coloca você mesmo, né? Eu recebi um memezinho que é a Mona Lisa em vários estágios, falando dos vários tempos, né, do confinamento e como você vai ficando, não é, com relação à sua aparência, que é isso que a gente está vivendo um pouco, né? Bom, e isso é humor, não é? Numa situação uhum, dessa em que estamos, não é? Quer dizer, o humor é uma coisa muito preciosa, entendeu, para os humanos. E é aquilo que eu falei, eu acho que a gente pode fazer humor de todos os temas, entendeu? Agora a gente precisa assumir as consequências disso, não é? Eu uhum, não considero que há temas que não são, estariam fora disso, entendeu? As religiões defendem isso, né? Mas eu acho que não, porque é uma necessidade psíquica, ok? E acho que quanto mais você experimenta ela e não teme ela, melhor, entendeu? uhum, Né? Então que você não precise recalcar porque você pensou uma dimensão humorística de uma situação que se apresentou como dramática ou trágica. Não é que você não uhum, se puna por isso, que você possa reconhecer que essa é uma possibilidade, entendeu? Não é? E agora eu posso externar se eu achar que a situação cabe ou não, não é? Eu posso não externar, porque aí eu faço um julgamento situacional, ok? Né? Entendeu? Agora o que a gente entende é que o verdadeiro humorista ele vai ter pouco receio disso, ok? Ele vai fazer mesmo que desagrade, ele vai fazer, ok? Porque uma coisa interessante, né, do humor é que é muito mais comum esse humor que agrada, não é? Então, todo mundo ri, se identifica, compartilha, e aí é interessante o lugar do humorista, né? O humorista tem um lugar muito importante na nossa cultura, né? Você pensar o nosso grande Chaplin, né? O Carlitos, né? Aquela figura amada indefinidamente por todos, né? Ali tem uma dimensão humorística extraordinária, mesmo em situações que são muito difíceis, não é? uhum, E o Carlitos tem uma dimensão física do humor, que é outra dimensão importante do humor, é a dimensão física, não é? Mesmo quando é um humorista de stand-up, que fica geralmente em pé, e não é muito careteiro, não é? Que acho que é uma linha de humor, mas você tem humoristas que são muito careteiros, né? Você tem o Jerry Lewis, por exemplo, né? Era um grande cara, o Jim Carrey, né? Aqui no Brasil, os Trapalhões. Os Trapalhões acho que é um bom exemplo disso, né? Eles faziam um humor que fez um sucesso gigante, não é? Divertiu gerações, mas tinham dimensões ali do humor terríveis do ponto de vista do machismo, não é? Do uhum, racismo, não é? Que era sempre encarnado na figura do Mussum, não é? é, Bom, todo mundo ria, não é? Quer uhum, dizer, claro que você pode fazer uma crítica a isso e deve ser feita, e eu acho que a gente pode refletir mais sobre isso, né? Mas o humor não poupa ninguém, não é? uhum, Ninguém. Os poderosos ou os fracassados, todos são objetos
do humor, não é? Ricardo, a gente está se aproximando, né, do fim do Já? tempo, né? Já foi muito rápido. Tô aqui olhando o relógio, eu tô preocupada, né, que caia, pra gente não perder a live, Ok, né, pra gente poder ok. salvar, Então certo? vamos concluir, então. Rapidinho, assim. Bom, eu gostei muitíssimo, espero que vocês tenham aproveitado, ok? E eu acho que a melhor piada é aquela que a gente faz com a gente mesmo. Então, rir de si próprio é a melhor piada. Se você é capaz de fazer isso, você está na direção da cura, ok? Uhum. Muito obrigado a todos, obrigado, Clarice. Adorei as perguntas. Vi muitos Muito boa colegas interação, queridos aqui, agradeço a todos terem vindo para cá e a gente continua na batalha com muito humor, ok? com muito humor. Foi ótimo, Ricardo, muito obrigada, viu? As Por pessoas nada, também querida. interagindo super. Vamos lá, então. E Que próxima bom. semana tem live, né? Ok. Beijo para todos. Tchau, Tchau. Gustavo. Tchau, boa noite, Ricardo.